Então, iniciando nossa conversa deste sábado, nós trouxemos a recordação, essa virtude da piedade. E o exemplo do servo piedoso. Servo, por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso mentor, nosso guia maior é Jesus. Então nós somos discípulos, somos cidadãos desta terra, somos seguidores dos seus preceitos, dos preceitos que ele tanto exemplificou, trazendo o Evangelho de Deus à terra, fazendo a prática dele, colocando ele em prática. Então nós todos nos consideramos então seus seguidores, servos, como este é a história do nosso servo piedoso. E por que piedoso? Como nós vimos na leitura lá do Evangelho com o Espiritismo, capítulo 13, versículo 17, a mensagem de Miguel, lá de Bordeaux, de 1862 ou 63, 62, né? Nós vimos que ele chama atenção com relação à piedade, falando que ela é uma irmã da caridade. Mas o que é piedade? Então nós vamos tentar entrar nesse mundo da piedade. E Jesus era o exemplo maior. Não foi ele que ajudou a trazer o Evangelho, as informações morais do Evangelho para a nossa saúde física e espiritual? Para isso ele teve que fazer um esforço de aprendizado, de prática, para estar aqui, para se corporificar como espírito puro que é, para se corporificar como nós, aqui em carne e osso, também é um outro trabalho difícil, né? De vir novamente ao mundo, renascer no mundo para trazer uma mensagem de paz. Então, e ele, quando esteve aqui, nos deu exemplos. O que ele fazia? Além de ensinar falando, ele ensinava praticando. Como é que era essa prática? Cuidando, alimentando aqueles que necessitavam, cuidando do corpo, das pessoas que muitas vezes eram doentes de diversos males, né? Diversos males, paralisias, a lepra, né? A lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, também conhecemos como hanseníase, principalmente no Brasil. Em determinado momento no século passado, adotou-se o vocábulo hanseníase em vez de lepra, só no Brasil. Nos outros lugares do mundo é conhecido como lepra. Mostrando a questão desse adoecimento da derme, provocada por uma bactéria, que nós vamos ver um pouquinho sobre isso durante o nosso estudo de hoje. Então, um servo piedoso que nasceu na Bélgica no ano de 1840, uma família de camponeses que lidavam com o campo, na fazenda, produzindo alimentos, víveres para a sociedade belga, na cidadezinha de Tremeló. Ele era encantado pelo Evangelho. Ele e toda a família cristã. Nasceu numa família cristã, católica. E desde cedo, desde criança, o jovem, ele e os irmãos, principalmente 3 irmãos, ele mais um irmão e uma irmã, eles iam à missa e eram entusiasmados com os propósitos cristãos. E até pediram ao pai a permissão para se entrarem numa congregação, a congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E foram para a França, para Paris. E lá fizeram um curso de formação. O irmão dele, mais velho, Panfílio, estava se preparando para missões em ilhas distantes, em lugares distantes, quando eles foram visitados pelo bispo de um local chamado Havaí, na época conhecido como Ilhas Sanduíche, sanduíche mesmo, pelos seus formatos, né? Então ele foi e falou: nós estamos precisando de missionários lá, vocês não gostariam de nos ajudar na evangelização, consolando aqueles corações, porque nós estamos vivendo um momento muito grave. Isso foi lá no meados do século XIX, em 1840, 60, 40, na década de 40, 60, uma grande epidemia de sífilis, de diversas doenças, inclusive da lepra,
estava graçando, principalmente nos povos originários que estavam lá há muito tempo, que vieram começar a colonização do arquipélago do Havaí, começou por volta de 124 da era cristã. E assim foi crescendo, migrantes que migravam do Oriente, né, da China, do Japão, da Coreia, etc., passando por lá, fazendo aquele lá como posto de abastecimento, de refazimento para continuar a viagem para o continente americano e vice-versa, né, uma rota de navegação. E ali muitas pessoas chegavam e traziam suas viroses, né, suas doenças e disseminavam naquela população lá que já estava um pouco isolada, vivia muito tempo isolado. O rei Kamehameha I foi o que juntou as tribos e fez com que houvesse uma hegemonia, um reinado naquela época. Então, em 1860, quando o jovem, o servo piedoso, aceitou o convite do bispo Magré para evangelizar naquela região, era assim que estava estabelecida a realidade do arquipélago do Havaí. O arquipélago do Havaí tem mais de 100 ilhas pequenas, e tem 8 que são maiores, tá? São mais visitadas, tem ilhas que nem são muito visitadas, são praticamente desertas, são só jardins intocáveis da natureza. Nós tivemos notícias lá de um grande incêndio, né, que dizimou uma cidade, mas ali a área é muito grande. Tá? Então, quando ele foi para lá, ele já sabia da realidade, da grande dificuldade que o Havaí estava vivendo, devido a essas doenças tropicais, e principalmente a hanseníase. A hanseníase tinha batido fundo lá. Eles estavam vivendo uma verdadeira crise humanitária devido à hanseníase. Uma hiperepidemia, tal qual vivemos hoje no Maranhão, em Goiás, em Mato Grosso, no Pernambuco, em Tocantins e Piauí. Tal como vivemos um estágio atualmente hiperepidemia de hanseníase. Mais de 10 casos em 1.000 habitantes, 100 mil habitantes, mais de 10 casos em 100 mil habitantes, mais de 10 casos. Então, estamos vivendo essa hiperepidemia nesses estados no Brasil. E também nos cinturões das principais metrópoles do país. Né? O Brasil, hoje, em relação ao Havaí, mas hoje o Brasil é o segundo maior em número de casos anuais, novos casos de hanseníase. Primeiro está a Índia, e em terceiro está a Indonésia. Então, o segundo é o Brasil, em número de casos. Em 2022, por exemplo, ainda são dados preliminares e dados que ainda estão sofrendo a influência da desestabilização da saúde devido à pandemia que passamos. Foram registrados mais de 14.500 casos no Brasil. Em outros anos estavam 25 mil, 27, 28. O ano passado, 14.500 por aí. Mas não se tem certeza por conta da desestruturação que as nossas organizações de saúde passaram devido à pandemia. Pois bem, voltando à nossa história, o nosso servo piedoso chegou nas Ilhas Sanduíche, ou hoje arquipélago do Havaí, em Honolulu, no ano de 1863. Então, esse era o cenário. Olha, estamos enfrentando uma pandemia de lepra, de hanseníase. E aí foi designado, sagrou-se, né, padre lá, ordenado lá, terminou sua ordenação lá em Honolulu, e foi atuar numa pequena paróquia, atendendo a comunidade cristã, que era minoria lá naquelas ilhas, né? A maioria eram protestantes, tinham também os seus cultos originários dos povos havaianos, mas estava lá servindo. E servindo também aos doentes, de todo gênero, né? Inclusive a sífilis também graçava naquela época. Pois bem, mas a lepra começou a preocupar muito
a sociedade, e no ano de 1865, o rei Kamehameha V decretou o isolamento de todas as pessoas que estivessem com hanseníase, com lepra, numa das ilhas do Havaí, que era um conjunto de ilhas, o arquipélago. Existe uma ilha chamada Havaí e o conjunto também de ilhas, o arquipélago, chama-se Havaí. Mas uma delas era essa ilha aqui, ó, a ilha de Molokai. A ilha de Molokai era uma porção, não era, hoje ela é pouco habitada, na época era muito menos habitada. Então, na ilha de Molokai, uma das 8 maiores ilhas, existia um pedaço da ilha que era esse pequeno braço de terra que invade o mar, essa pequena península de mais ou menos 150 mil metros quadrados. Para você chegar a essa península, na ilha, você não poderia fazer um caminho por terra. Você deveria pegar um navio e chegar aqui. Por quê? Ou um barco, uma embarcação. Ou hoje em dia um helicóptero, ainda hoje um helicóptero, porque aqui existia uma cadeia montanhosa de mais de 600 metros de altura. Então, não se conseguia vencer isso aqui para chegar nesta península de Kalaupapa. Para isso, só de barco. Então, para esse lugarzinho aqui, mandaram todas as pessoas que estavam com hanseníase sem cura. Porque não existia um remédio naquela época. Não se sabia qual era a causa. Então, você está com hanseníase, lepra, não, onde está? Então, pode despedir de todo mundo. Despeça-se e vamos para Kalaupapa. Não, mas não quero deixar minha esposa, eu não quero deixar meu marido, não quero deixar meu pai, não quero deixar minha mãe. Não interessa, vamos embora. Todo mundo aqui. Ah, mas não vou fugir, não quero ir. Está preso e a gente vai pegar você preso e jogar você lá. E todos os seus bens vão ser confiscados pelo rei, pelo reinado, para pagar as despesas, com o seu tratamento e com o tratamento de todos que estão aqui, adoecendo. Então, muitos se despediram das suas famílias, dos seus filhos, mães, às vezes, com crianças, então, levados para cá. Estavam com hanseníase. Viviam isolados, não tinham como fugir. Não tinha barco para tirá-los de lá. O mar aberto. Não tinha como passar para cá, para as margens. Estavam ali isolados. E lá foram deixados com pouca comida e, adeus. Nós vamos cuidar de vocês assim, mandar alguma coisinha para lá, alguns remédios, e era insuficiente. Então, a partir de 1866, começaram a desembarcar os primeiros hansenianos lá. E foi aquela, convulsão social. Pessoas eram caçadas, pessoas morriam porque resistiam, eram mortas, matavam também. Infelizmente, teve muito disso. Foi uma calamidade, né? Essa experiência de Molokai serviu como referência para o mundo à época. Eu acho que continua sendo, a única colônia de leprosos ou hansenianos no mundo com esse formato, numa península dessa dimensão. Não existe outro exemplo, pelo menos que eu conheça, de uma forma de tratamento da população de um local instituído pelo governo local dessa forma. E muitos médicos foram para lá, para Molokai e para o Havaí naquela época estudar, porque não sabia a causa. Desde 4.000 anos atrás, não se sabe a causa, não se sabia, né? E naquela época ainda não se sabia. Jesus lidou com os leprosos, curou leprosos, alguns até dizem que voltaram a se enfermar, né? E pela sua piedade. Então, movido pela piedade, estava lá o nosso servo piedoso. E aí eles falaram, o bispo falou, precisamos de voluntários para prestar assistência espiritual aos nossos irmãos que estão lá em Molokai. Quem gostaria de ir? Para os religiosos. 4 se apresentaram, mas quem foi mais efusivo em aceitar o convite foi o nosso servo piedoso.
E ele foi o primeiro a chegar, né? E ficou lá. Ficou ia e voltava, falou, olha, eu gostaria de ficar lá definitivamente. Mas servo, se você sabe que você é um caminho sem volta. Não, gostaria de ajudar meus irmãos. Isso é uma alegria para mim, como Jesus também fez por nós, sacrificou pela humanidade. Eu gostaria também de fazer a minha parte, gostaria de ir. E foi. E ele chegou lá, viu aquela situação. As pessoas desencarnavam e os corpos ficavam lá nas ruas, comido pelos cães, pelos pássaros. Não existia lei. Ela fala aqui, você está chegando aqui não existe lei. Aqui, esquece o que você viu lá fora. A história aqui é diferente. Nós é que estabelecemos a lei aqui dentro. Existiam algumas pessoas que moravam lá, né? E acolheram essas pessoas também que chegavam e lá ficaram com eles. Existia um outro povoado chamado, além de Kalaupapa, Macanalua, né? Era um outro povoado pequenininho. Aqui tinha uma cratera de um vulcão extinto ali também, né? Aquilo ali tudo é origem vulcânica, claro, né? Aquelas ilhas. E Calaval também era outro. Quando o nosso servo chegou, ele desembarcou em Calaval, mas já existia Kalaupapa também, que hoje dá nome ao local. É um parque histórico natural de Kalaupapa, aberto à visitação. Então, a partir daquele ano de 1865 até 1866 a 1969, 1866 a 1969, as pessoas eram levadas para lá. 103 anos. Só foram revogar o decreto do Kamiya em 69. E o que aconteceu lá? O nosso servo atuou, construiu cerca de 2.000 caixões, sepultou ele mesmo esses 2.000 ou mais pessoas, tratou mais ou menos de um número quase solitariamente. Existiam médicos que tinham enviados lá pela administração, mas era insuficiente. Como era insuficiente a alimentação, como era insuficiente os remédios, principalmente no início. E aí ele trabalhou, conseguiu fazer aquedutos, que a água era preciosíssima, existia água nascentes ali, mas só que não tinha como canalizar. Ele canalizou com a ajuda de todos, começou a organizar-se com outros que estavam lá, com os próprios doentes, colocou água, começou, além de fazer os caixões, também começou a construir casas, cabanas melhores, construiu igrejinhas, a igreja de Santa Filomena, entre outras, né, mas umas 2 ou 3 ele ajudou a erguer, e aos poucos também foram chegando irmãos de outras denominações religiosas para atuar na região. Sei que com um período mais ou menos de 8 a 9 anos, tinha mudado a estrutura daquele local de exílio, melhorou bastante. Porque ele também se correspondia com pessoas da Europa, da própria congregação, da congregação cristã, as igrejas cristãs de todas as denominações e vertentes, que ficaram admiradas com o seu devotamento, com o seu desprendimento, com a sua piedade, e começaram a falar a respeito. Gandhi citou esse servo piedoso, né? Onde eu descobri sobre ele foi lendo um livro de Lev Tolstói, o grande escritor russo, e ele comoveu toda a Europa e a América, o mundo, vamos dizer assim, que se informava naquela época. Antes não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Era só boca a boca e carta, que escrevia muito, e aí começaram a chegar, vamos mandar alimentos, vamos mandar, o que você está precisando aí? Estou precisando disso, tal, roupas, etc., ajuda, e as pessoas foram se comunicando, e o bispo foi também fazendo campanha, e o rei também fazendo campanha,
etc. E assim as coisas foram caminhando, do jeito que era possível. Depois de 8 ou 9 anos atuando, o nosso servo piedoso também se descobriu doente, com a lepra. E ele não podia mais sair, já tinham decretos do rei que quem estava lá não podia sair mais. Vai fazer uma visita, as pessoas que estavam trabalhando lá também não poderiam mais sair. Chegou uma época que se agravou tanto que falou, não saiam de lá, quem está lá não pode sair. Ninguém pode ir, a não ser que a gente mande. E quando se desembarcar é para ficar. E o nosso servo, como era um padre, ele ficou preocupado, porque ele precisava se confessar, e às vezes não tinha ninguém lá para se confessar. Em uma dessas ocasiões, o bispo Magrê veio de barco. E aí, bom, vou descer, tal. O capitão falou, não senhor, o senhor não tem autorização para descer não. Se eu tiver que tratar, trate aqui do barco mesmo, aqui do navio mesmo. E aí veio, então, o nosso servo pegou um barquinho lá, remado pelos nossos irmãos ancenianos, e veio até próximo da embarcação. E de lá ele se confessou. Preciso me confessar, eminência. Aí se confessou lá, todo mundo ouvindo, se confessando e tal. Pegou o barco e voltou. E continuou o seu trabalho. E assim foi. Descobriu-se que ele se descobriu um dia doente, né? Quando foi molhar seus pés, fazer um escalda-pés, e não sentiu a temperatura da água. Falou, botou água quente aqui? Botamos sim e tal. Não tinha água não. A água estava quente e ele não sentia dor. É um dos sintomas da hanseníase. Ou pode aparecer manchas também, que são, às vezes, não tem a sensação do toque, não tem a sensação do calor, às vezes cai a pele ali onde aparece uma esbranquiçada ou esvermelhada, grandes ou pequenas, 2, 3 ou muitas, vai depender. Quando aparecem as manchas, pode aparecer os sintomas 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos depois que você foi infectado. Muitas vezes as pessoas estão com hanseníase hoje e não sabem, porque não sentem nada. Estão disseminando. E como é que pega a hanseníase? À época era essa questão. Não, você pegou hanseníase, senhor padre, senhor servo piedoso, é porque o senhor teve uma relação sexual. Era essa uma das formas de transmissão da hanseníase. E eles acreditavam que só se pegava alguns, né? O povão só acreditava que pegava hanseníase por ato sexual, como a sífilis. A sífilis é sim, por contato sexual. E a hanseníase também, naquela época, era assim, mas não. E assim o nosso servo piedoso teve que lidar com o reproche, com a reprovação social também na época. Porque ele se tornou um hanseniano. O senhor prevaricou, o senhor pulou a cerca, o senhor rompeu os laços de castidade que o senhor prometeu. Não é isso. E como é que se transmitia? Como é que se transmite a hanseníase? Principal vetor, principal meio de transmissão, igual ao Covid, pela conversação, pelo ar, né? Pelo ar, pela saliva. Só que para você, além desse contato, tem que ser um contato estreito, no sentido de contínuo. Não é um contato assim, eu tenho hanseníase, enquanto vocês aqui, por exemplo, hoje estão conversando, vocês tiveram contato comigo e vão sair aqui hansenianos. Não, tem que ser um contato contínuo, dia a dia, íntimo ali. Tá? Aí pode ser que você desenvolva a hanseníase. Pode ser, porque em muitos casos, cerca de 30% a 60% dos casos de hanseníase, hoje, não se sabe de onde a pessoa pegou. Investiga-se a família e não se encontra dados atuais. Não se sabe de onde. Então não é só pelo contato. É principal, mas não é só. Então, quais são os outros meios que se adquire a hanseníase? Se contrai a hanseníase ou a lepra? Pode ser pela água, pelo solo, por alimentos, principalmente de origem animal,
caça silvestre, animal silvestre, comer animais silvestres, seja lá qual for, além de você estar sujeito a uma série de doenças, também a hanseníase. Especificamente com hanseníase, um dos animais principais que se encontra no Brasil, contaminados por hanseníase, é o tatu. Então, se você come tatu, cuidado, procure um médico. Tá? E outros animais também. Então, no solo, mosquitos. Essa era uma grande questão naquela época, em 1800, no século XIX. O senhor pegou, porque o senhor teve relação sexual, senhor servo piedoso. Não, não era só isso. Tinha uma série de... não se sabia. Adolf Lutz, nosso grande médico, esteve lá em Molokai. Chegou em 1889, no ano da desencarnação do nosso servo piedoso. Ele já não estava lá, mas os hansenianos estavam, em 1869. Lá conheceu, lá no Havaí, né, no Lulu, etc., também lá, em visita e atendimento aos doentes de Molokai, o nosso Adolfo Lutz esteve lá. E ele conheceu a esposa lá, mas pegou essa realidade lá, só que o nosso servo já tinha retornado à pátria espiritual. E ele era um defensor e entrava em polêmica, dizendo que não se pegava, o contágio não era assim, de pessoa para pessoa, era por mosquito. E quando ele atendia os doentes, sem nenhum cuidado, você tocava, aproximava, sem máscara, sem nada. Porque a tese dele era do mosquito. Ele tomava cuidado com os mosquitos. Só que a tese da contagiosidade prevaleceu. Por isso dos isolamentos. Por isso que quando nós somos defrontados com uma doença que nós não conhecemos, nós não temos armas para saber nem o que é, nem por onde começar, é pregado a tese do isolamento social. Por quê? Até a gente, por onde que a gente vai? Qual a saída que a gente tem? Vamos estudar. O que é isso? Imagina aquela época. Imagina a época de Jesus. Imagina na época de São Francisco. Imagina no século XIX. No Brasil, quantas pessoas ficaram isoladas em hospitais colônia? Tem notícia? Hoje se paga uma pensão de R$ 1.400. Por quê? Porque quando se descobriu que não era tão contagioso assim, quando se descobriu o que causava, qual remédio que tinha que dar, quando se descobriu a cura, mesmo assim se mantiveram pessoas isoladas. Aqui, por exemplo, foi até 69. E no Brasil? Então, depois que já se tinha esse conhecimento, já não tinha lei que obrigasse, mas mesmo assim, o poder público em algumas localidades obrigavam, depois essas pessoas foram indenizadas pelo Estado. Cerca de 10 mil pessoas, se eu não me engano, recebem uma pensão ainda hoje, porque viveram naquela época, década de 60, 40, assim, que ainda estão vivas, recebem uma pensão de R$ 1.400 do Ministério da Saúde. Nós pagamos, nós, povo, pagamos, por conta dos inconvenientes, do trauma que nós não precisava mais. Depois que você, se você tem hanseníase, toma a primeira dose da medicação, que são antibióticos, são 3 antibióticos, você já não corre o risco de ninguém mais pegar, transmitir para ninguém, com a primeira dose. E o tratamento são 6 meses a 1 ano, parecido com a tuberculose, né? O tratamento é longo. Tomar os antibióticos, um coquetel de 3 antibióticos, principalmente a principal dela, a primeira que foi eficaz, descoberta em 1942, a Dapsona, né? Começou a fazer efeito e livrar milhares de pessoas foram curadas, desde a década de 40. Depois se incorporaram mais 2 antibióticos. Então, hoje em dia, o nosso tratamento é gratuito. Procure um posto de saúde, se você tiver alguma dúvida. Vá lá, faça apareceram manchas.
eu estou com dor no braço, estou com dor na mão, uma dormência, um formigamento. Eu pego as coisas, estou sem força nas mãos. Meus pés também estão andando, estou tendo cãibra, estou tendo dor nas articulações aqui dos pés. Pode ser um monte de coisa. Entre eles pode ser hanseníase, porque ela ataca, às vezes, começa pelos nervos. Estou ficando cego, com dificuldade de visão. Por quê? Tem nervos. Olha aqui, nervos periféricos. O nervo mais exposto que a gente tem está aqui, ó, nossos olhos. Ligado direto no cérebro. Os olhos são considerados parte do cérebro por muitos. Tá? Então, começa a ter esse enrijecimento, esse adensamento, engrossamento dos nervos periféricos da superfície. Você começa a sentir dores. Fui lá, o médico falou que era síndrome de Carpo, tomei remédio, não funcionou. Continua investigando. E quando isso aparece, pode aparecer com 2, como a gente falou, a média de 2 a 8, 7 anos que aparecem os primeiros sintomas. Demora, aos pouquinhos. E às vezes não aparece na pele, aparece nos nervos primeiro. Interessante, né? É uma doença muito misteriosa. Mas quando o nosso servo piedoso estava lá na ilha de Molokai, em 1873, descobriu-se na Europa, um norueguês descobriu o que causava a lepra, a hanseníase. Sabe o que era? Uma bactéria. Mycobacterium leprae. Um bacilo, em forma de bacilo, como se fosse uma cápsulazinha. E aí descobriu-se, olha, consegui isolar aqui, essa aqui, ó, é esse ser que causa a lepra. E aí os estudos se dizem em 1873, o ano em que o nosso servo piedoso estava lá em Molokai. Só que não existiam remédios. O remédio primeiro surgiu quando surgiram os antibióticos. Os antibióticos surgiram com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em Londres em 1928. Lembram? 1928? Grande descoberta. Olha só, para a humanidade. Quantas doenças que são causadas até então, causadas por bactéria, e a pessoa machucava o pé e morria. Era assim no início do século XX. Imagina, 100 anos atrás, gente. Nós estamos em 2023. Né? Em 1923, não existia, 100 anos atrás não tinha antibiótico. Quem estava com hanseníase estava condenado. Na Idade Média, você era descoberto com psoríase, elefantíase, qualquer problema de pele. Adeus. Sai daqui. Vai para fora dos muros da cidade. Vamos fazer aqui no meu culto religioso, vamos fazer aqui um culto de despedida, da sua despedida. Porque você morreu. Você morreu para a sociedade. Todos os seus bens, pode dividir aí para todo mundo. Seus parentes e tal. Você adoeceu? Adeus. Era assim. Idade Média, foi assim 1865, 66, lá em Molokai. Foi assim, parcialmente aqui no Brasil também, esse isolamento. E esse isolamento, assim, era considerado morto. Era registrado, morreu tal dia. Ia lá, ia para fora dos muros da cidade. Foi lá que São Francisco encontrou nas cercanias, nos arredores de Assis, os hansenianos, os leprosos, cuidou dos leprosos. E não é tão contagioso assim. É contagioso? É mais contagioso ou menos contagioso que a Covid? Muito menos. Cerca de 10% apenas da população mundial é suscetível à hanseníase. 90% vai ter contato com o bacilo de Hansen e não vai adoecer. No Havaí, nessa época, estima-se que 2,5% da população foi isolada na ilha de Molokai. E por lá ficou. No total, foram de 1866 a 1969, cerca de 8.500 pessoas se isolaram lá. Hoje, a população
não chega a 100. De pessoas que permanecem lá, não porque já têm hanseníase, porque foram curadas depois com os remédios, né? Com a descoberta da dapsona. Em 1928 descobriu-se a penicilina. Em 1942 descobriu-se um primeiro antibiótico que foi usado, mas o que era efetivo mesmo foi a dapsona em 1942. E aí começou-se até o final da década de 40, milhares se curavam. E assim o nosso servo ficou lá, até o final da sua existência, né? E ele faleceu em 1889. E aí preocupado, o nosso servo piedoso. E como vão ficar? Como é que vai ficar aqui? Quem que vai continuar cuidando? Existiam médicos, claro que outras pessoas começaram a se preparar, estar lá, né? Foi uma liderança, independentemente da religião, embora sofresse críticas, com relação, inclusive, devido a dúvida se, né, grande crença de que pegava-se a hanseníase por meio da relação sexual, ele sofreu muito com isso. E ele estava preocupado, orava, pedindo, meu Deus, quem é que vai cuidar das crianças? As crianças nascem lá em Molokai, as crianças nasciam em Molokai e tinham que ser separados dos seus pais para ficar no outro lugar, porque no nascimento elas não tinham hanseníase. Então tinham que nascer e isolá-las dentro de Molokai. Mãe, pai ficavam em um lugar, eram hansenianos, e os filhos ficavam em outro. Quem vai cuidar dessas crianças? E cuidava-se dessas crianças, isolava-se as crianças dentro de Molokai. E aí cuidava-se lá, não podia levar para lugar nenhum, pode contaminar outras pessoas, não se sabia, né? E ele ficou orando e existiam diversas pessoas que poderiam estar lá, mas uma atendeu um convite do rei do Havaí, recebeu a congregação da Terceira Ordem Secular Franciscana, que já tinha organizado os primeiros hospitais públicos de referência nos Estados Unidos, e acredito que naquela época eram referência, talvez não sejam hoje, mas são históricos, os hospitais fundados lá pela Ordem Secular Terceira de São Francisco, liderados, né, organizados pela Madre Mariane Coppe. Ela tinha se especializado nos cuidados, atendia qualquer pessoa doente, seja ela rico, pobre, não importava a nacionalidade, era atendida com qualidade, com normas de higiene rígidas. E ela aceitou o convite do rei para ir de Nova York, do estado de Nova York, na cidade de Siracusa, para ir para o Havaí. E foi com mais 5 irmãs franciscanas. E ela prometeu para elas, olha, não se preocupe, vocês não vão adoecer, vocês não vão ter hanseníase estando lá comigo. Não se preocupa, não. E foram. Inteligente ela, e estavam bem preparadas, tecnicamente bem preparadas, ficaram atendendo lá em Honolulu, lá na ilha do Havaí e tal, quando todo mundo falou, olha, não vai ter mais hospital para hanseníase aqui não, todo mundo isolado, todo mundo lá para Molokai. Não quero nem mais saber não, todo mundo está lá. E ela, e agora? Fecharam os hospitais, todo mundo está lá. E ela foi. Ela foi, cuidou das crianças, cuidou das mulheres, cuidou do nosso servo piedoso, né? Cuidou do nosso servo piedoso até a desencarnação dele e por lá ficou mais 30 anos e por lá morreu de morte natural. Outra morte sem ser causada por hanseníase. Não adoeceram. Fizeram um lindo trabalho, artesanato. Nossa, coisa mais linda, cada artesanato belíssimo. Flores para tudo quanto é lado, né? Música, piano, orquestra, era coisa assim espetacular. Sob a sua administração também, que tinha mais técnica, né, na área da medicina. Então, implementaram normas de cuidados lá, deram um conforto naquele momento, não só espiritual, que era o principal, preparando aquelas almas para a desencarnação, para o plano espiritual, né, consolando, confortando com o Evangelho, com a dedicação de suas vidas
mas também trouxeram o conforto material possível naquela época. Muito bem. E o nosso servo fiel? Quem era ele? Como ele era chamado? Estou me perguntando isso. Quem foi esse herói? A gente está tão carente de herói, né? A gente vai ver uma pessoa lá, não, eu amo essa pessoa é incrível, não sei o que, tal. A gente vai olhar assim, olha para aquela pessoa que a gente acha que é herói ou heroína, olha, fala, amigo, pensa um pouquinho. Se você quer ter alguém como herói, procura que você vai encontrar pessoas verdadeiramente virtuosas. Porque são virtuosas, porque falam que são virtuosas? Não, porque agem como virtuosos. E são tão virtuosos, que a virtude da humildade não permite que eles fiquem falando por aí. Isso não permitiu, porque também desencarnou com 49 anos. Dedicando toda a sua vida à causa dos doentes. Ele como leproso que foi também. José de Velster. Ninguém conhece. Mas o povo belga conhece. Porque já foi eleito o maior belga da história. Ninguém conhece. São Damião de Molokai. Também não conheço. Pois é, hoje vocês conheceram a história dele. Um pouquinho da história dele. José Damião de Velster, ou como Bento XVI quis chamá-lo, né, em 1996, São Damião de Molokai. Depois também a senhora Mariane Kopp foi condecorada também, chamada uma santa, Santa Mariane de Molokai, pela sua dedicação à causa. São os padroeiros, eles têm isso, né? Os nossos irmãos católicos, patronos, padroeiros, santos dos doentes de AIDS, dos doentes de hanseníase ou lepra. São considerados a mãe e o pai dos leprosos, né? Pela sua dedicação. Então, queridos, piedade é o que move muitas vezes esses atos de verdadeiro heroísmo, a pessoa dedicar-se a sua vida pelo próximo. É como aquilo que a mamãe faz quando sai para trabalhar, para amparar os seus filhinhos, seus rebentos. O papai, quando sai de casa, todo dia pega aquela condução enlatado, lá vai apertado, acochado naquele ônibus quente, às vezes sem ventilação, levando 1, 2 horas para chegar no seu lugar de trabalho, lá fazer suas atividades e voltar no fim do dia, levar mais 1 ou 2 horas de trabalho, de locomoção para chegar em casa e encontrar um prato de comida, uma cama limpinha, seus filhos saudáveis. Esse heroísmo faz a gente ter piedade pelo outro. Eu estou aqui, mas é porque eu tenho quem sustenta, eu tenho que sustentar alguém depende de mim. E às vezes a gente não tem isso dentro de casa, não tem a família, a gente se dedica também ao próximo. Às vezes sem saber que o próximo é esse. Por quê? Por piedade, por amor, por compaixão da dor do outro. Então esse é o sentimento de piedade, que tão bem expressou os nossos irmãos que cuidam da saúde do outro, e às vezes sem receber nada em troca. Muita paz a todos.